Artigo 534, artigo 535, parágrafo 5º, para efeito do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou do ato normativo pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado difuso. Parágrafo 6º, no caso do parágrafo 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. Parágrafo 7º, a decisão do Supremo Tribunal Federal referida nos parágrafo 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 8º, se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Capítulo 6. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Seção 1. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer. Artigo 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento para a efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Parágrafo 2º. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando o disposto no artigo 846, parágrafo 1º ou 4º, se houver necessidade de arrombamento. Parágrafo 3º. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando justificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Parágrafo 4º. O cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o artigo 525, no que couber. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Artigo 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Parágrafo 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, vicenda ou excluí-la, no caso verifique que, inciso 1, se tornou insuficiente ou excessiva, inciso 2, o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Parágrafo 2º. O valor da multa será devido ao exequente. Parágrafo 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Parágrafo 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver combinado. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Seção 2. Do cumprimento de sentença que reconhecer a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. Artigo 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Parágrafo 1º. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento em contestação de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível justificadamente, do respectivo valor. Parágrafo 2º. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Aplica-se o procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.